a todos. Estamos iniciando mais um episódio do programa Pós em Ação e hoje nós vamos falar sobre um curso novo de graduação que está sendo aberto na UFRN, mais precisamente no CCT, o Centro de Ciências Exatas e da Terra. Cada vez mais, a CAPES valoriza a aproximação entre a pós-graduação e a graduação, com relação ao compartilhamento de atividades comuns, de pesquisa, de ensino e de extensão, e também para ter os primeiros passos dos pesquisadores e as pesquisadoras desde a iniciação científica ou outros projetos de pesquisa. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a diretora do Centro de Ciências Exatas e da Terra, professora Janete Alves Moreira, que também é docente do curso de Estatística, do Departamento de Estatística, e que participou ativamente da elaboração do projeto pedagógico do curso de Ciência de Dados, que é o que nós vamos falar aqui hoje. E temos também a presença do coordenador pro tempore do bacharelado em Ciência de Dados, o professor Antônio Marcos Batista do Nascimento, e que também é membro colaborador do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística aqui do CCT. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, vamos começar com a professora Janete. Professora, quais foram os percursos institucionais para a criação do curso de bacharelado em Ciência de Dados? Bom, eu atuei mais com relação ao curso, a criação do curso, como realmente diretora do CCT. Então, nós começamos com esse pensamento, com esse sonho. No início, nós queríamos fazer o curso Estatística e Ciência de Dados, certo? E isso lá em 2023, a gente já começou um pequeno grupo da estatística, dos professores de estatística, a gente pensando sobre isso. Por quê? Porque é uma área que tem crescido muito, a gente precisava realmente dessa inovação, de se apropriar disso e tal. E aí eu participei de uma escola de biometria em agosto de 2024, lá em São Paulo, lá na USP, na Exalc. E nós tivemos uma mesa redonda para falar sobre isso, sobre o curso. Bom, eu voltei um pouco tristinha porque na época não era possível, estava sendo extremamente complicado mudar o nome do curso de Estatística para Estatística e Ciência de Dados. E aí a gente já voltou, já conversou sobre isso, essa resposta que a gente teve, e já foi partindo para pensar no curso de Ciência de Dados, bacharelado em Ciência de Dados. Bom, eu pensei porque um centro como o nosso, que tem estatística, matemática e computação, ele não poderia deixar de criar, ou com o nome Estatística e Ciência de Dados, ou um curso de Ciência de Dados, porque eu acho que é um ambiente assim, mais propício para esse curso ser criado. Seria o Centro de Ciências Exatas e da Terra. E aí o grupo muito forte, muito integrado, nós convidamos algumas pessoas do DIMAP, alguns professores, mas quem encabeçou foi o professor Carlos Augusto Prolo e o professor Martim também. Eles se integraram bastante. E da estatística foi Antônio, Marcelo, Marcos, foram pessoas que estavam bem mais integradas no grupo. Mas nós tivemos a participação de outros docentes, tanto do Departamento de Matemática quanto da Estatística e do DIMAP, Matemática Aplicada. Informática e Matemática Aplicada. Então, assim, nasceu esse desejo da gente incorporar ciência de dados ao CCET, e aí a forma de como foram conduzidas as coisas foi nesse sentido. A primeira coisa que eu fiz foi mandar um memorando, um ofício para a reitoria, dizendo que o CCET estava criando um curso de ciência de dados. E a partir dali nós já estávamos com reuniões, também nesse caminho foi criado o LACID, o Laboratório de Ciência de Dados, que já tem alguma atuação, já em trabalhos, inclusive vai mostrar para a gente um trabalho que acabou de fazer sobre a evasão no CCET, que é bem interessante. E aí a gente já foi caminhando nessa linha. E teve muitas mãos, Teve muitas cabeças que se somaram para concretizar. E aí eu também já avisei na Prograde, a gente já foi buscando os caminhos. E, resumindo, a gente teve um processo
muito assim, de muito trabalho, mas com muito êxito rápido. Foram poucos os retornos. Eu acredito que o projeto tenha sido muito bem inscrito, exatamente pelo esforço do grupo, porque a gente teve retornos muito rápidos e temos ainda até um sonho de ter um apoio do MEC, que gostaria de apoiar curso na área de ciência de dados que fosse iniciar em 2026, que é o que vai acontecer com o nosso. Então, assim, tudo deu certo para a criação desse curso. E foi assim, como eu digo, né? Foi rápido o trâmite, mas exigiu bastante tempo, bastante, né, discernimento, sei lá, dedicação dos professores envolvidos. E também de inspirações, né, Antônio? Conta pra gente, assim, né? Quais foram as inspirações em outras experiências de outras instituições para constituir esse curso robusto que conta com a participação de 3 departamentos. Isso, exatamente, né? São 3 departamentos envolvidos aqui departamentos aqui do CCET, que é o DEST, né, o Departamento de Estatística, o DIMAP e o DEMAT, que é Matemática. Então, a principal inspiração da gente, né, foi o curso de Ciência de Dados da UFMG, que tinha sido aberto recentemente. Então, a gente pegou o projeto pedagógico do curso que foi criado lá e olhamos ele, estudamos ele, e esse documento nos inspirou, né, a escrever o nosso PPC, certo? Mas também tiveram outras inspirações, né, outros documentos que a gente estudou, né, que foram os referenciais teóricos assinados pela SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, e a ABE, que é a Associação Brasileira de Estatística, né, e outros documentos que a gente utilizou também para escrever esse PPC. E o curso vai iniciar quando? Já no próximo semestre? Sim, estamos aí. Vamos ter o resultado do SISU em breve, né? E é dia 16, né? O resultado. E o curso já inicia com 30 vagas. Estamos muito confiantes que esse curso vai ser muito importante para nós. E quantas? São 30 vagas, né? E vai funcionar diurno, noturno? Isso, vai ser manhã e tarde, né? É um curso diurno. E são 30 vagas anuais. E já começa agora em 26.1. E a gente espera que seja bem procurado, que seja um sucesso. E tempo de integralização, são quantos anos? São quantos semestres? 4 anos, 4 né? 8 anos. semestres. E assim, quando a gente fala ciência de dados, né, pelo menos na minha cabeça vem assim tecnologia e vem também muito da sociedade, né, do que essa produção intensa de informação. Então conta pra gente um pouco sobre o perfil do egresso, aquele discente que vai passar pelo curso. Qual vai ser o perfil desse egresso? Então, o curso ele foi pensado de tal forma que o egresso ele tem uma formação sólida, né, em matemática, em estatística e em computação, que são as principais áreas, né, que formam o cientista de dados, né? Então, e aí, né, com essa formação, a gente espera que ele seja um profissional capaz, né, de lidar com dados estruturados, semi-estruturados ou sem estrutura nenhuma, né? A gente também espera que seja um profissional que, sei lá, possa trabalhar nas mais diversas áreas, né, de atuação. Por isso, precisa dessa formação bem sólida nessas 3 áreas do conhecimento. E não é só computação, né? Claro que é um ponto importante, né? Mas também conhecer os fundamentos, né, de estatística, de matemática. Então, fala assim, para o aluno, né, começar a sentir, né, como que vai ser esse curso, né? Das disciplinas, os componentes. Então, tem coisas de computação, mas também tem outras, né? Tem outros componentes, dá um panorama geral.
Eu trouxe uma colinha aqui para... Ótimo, vale. Aqui vale cola. Para olhar. Então, vou dar mais ou menos aqui alguns aspectos do que o PPC traz, né? De como esse curso ele foi concebido, né? Então, a gente pensou em 3 eixos de formação. Você tem a formação básica, né, e teórica, que é o início do curso, seria ali nos 3 primeiros semestres, talvez o 4º, né, em que os alunos eles vão construir suas bases para aprender as técnicas, né, de ciência de dados efetiva. Então, nessa primeira formação, nesses primeiros semestres, eles vão ver disciplinas de cálculo, álgebra linear, né, programação e de estrutura de dados e estatística básica. Né, tem que ter estatística. Depois vem um eixo de formação mais específica, que aí já vai ser a partir do 4º semestre até o final, né? Nesse eixo, aí ele vai estudar disciplinas de modelagem estatística, e entra inferência estatística, aprendizado de máquina, banco de dados, visualização de dados e inteligência artificial. E na formação aplicada integradora, que seria o 3º eixo, aí já vai ser mais para os últimos semestres, onde a gente tem, né, o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Vai ter disciplinas mais com focos em projetos, análises de dados em problemas reais. E aí a gente tem disciplinas como séries temporais, modelos de regressão, esse tipo de disciplinas. Vai ser todo esse rol de disciplinas que os alunos vão fazer, né? É uma formação muito rica, né? Que vai dar aí um suporte muito grande. E aí, como encaixar a extensão, a ciência de dados dentro da extensão? Pensando que agora os cursos de graduação, né, tem esse item para trabalhar, né, obrigatoriamente, né? Como que foi pensado? Sim. Então, quando a gente pensou em introduzir a extensão, né, que é obrigatório, então a gente tinha que pensar algumas propostas, né, que fossem viáveis de se implementar. Então, na verdade, o que a gente fez foi o seguinte, né, a gente pegou atividades extensionistas que já eram desenvolvidas na estatística, né, no curso de estatística, e atividades extensionistas que eram desenvolvidas na ciência da computação, e juntou aquelas que tiveram êxito, né, nessas duas áreas, e então criamos, né, a parte extensionista dentro da ciência de dados. É bom lembrar, né, que a ciência de dados ela conversa muito com a estatística e conversa muito com a computação, né? Então, parece ser uma coisa, né, muito diferente, mas não. Aí você tem uma integração bem forte entre essas três áreas. É interessante, né? A gente pensar, né, que um perfil, né, de aluno, né, tem que estar aberto, né, a transitar, né, por essas, né, 3 áreas. E pensando na ligação com a pós-graduação, o que já tem sido pensado lá no âmbito do PPGMA em termos de ciência de dados? Existe uma linha de pesquisa? Então, recentemente, né, no PPGMA foi criada uma linha de pesquisa, né, em ciência de dados, e o que a gente, né, espera para os próximos anos é justamente, né, desenvolver trabalhos, pesquisa nessa linha, né? E aí a gente espera, com a graduação, né, trazer alunos, trazer pessoas que estejam interessadas nessa área e desenvolver, né, já a partir da graduação, né, porque você tem a iniciação científica, onde a gente já começa a desenvolver projetos de pesquisa, e com o LACID pode trazer esses alunos, desenvolver projetos, levar para o PPGMA, desenvolver ainda mais, ou
não só desenvolver ainda mais, como desenvolver novos projetos nessa área. E a estatística tem um PET muito robusto, né, professora Janete? Fala um pouquinho sobre... Eu até ia falar esse casamento tão forte entre estatística e ciência de dados, né, que é exatamente essa conversa forte da estatística com a computação, que nós temos o Laboratório de Estatística Aplicada, né, também que está dentro desse... que vai também, serve para a nossa extensão na estatística, né? É um laboratório onde o aluno aprende a lidar com problemas reais, com consultorias e tal, e o LACID também aqui, como no Laboratório de Ciência de Dados. O PET tem sido há muito tempo, o PET da Estatística foi um dos primeiros criados na UFRN. Acho que foi Química e Estatística, não lembro se teve um outro logo no início, mas foram eles dois com certeza foram os primeiros criados. E eles é uma fonte muito forte de integração entre alunos, porque os alunos do PET, eles participam de muitas coisas, de seminários, de muitas coisas que são abertas a outros alunos. Inclusive os alunos de ciência de dados, nossos novos alunos, nossos primeiros alunos, também devem ser incentivados a participarem, porque desde o início o PET da estatística já participa com essas apresentações de seminários de temas que vai do básico até um pouquinho mais aprofundado, né? Que é mais para frente. Então, o que eu acho interessante é a gente fazer essa junção, porque o nosso aluno de estatística, ele pode até migrar, depois que terminar o curso, para fazer participar do PPG-MAI, fazer o curso de pós do PPG-MAI, quem sabe, na área de ciência de dados, que ele complementa. Porque eu acho que o estatístico pode complementar o seu curso com o curso de ciência de dados e o aluno de ciência de dados pode complementar o seu curso com a estatística, com disciplinas mais específicas da estatística. Então, eu vejo nesses profissionais, no início a gente se preocupou, porque, como eu disse, a gente queria estatística e ciência de dados, mas a coisa vai continuar na prática. Eu acho que vai acabar sendo isso. Os alunos eles vão se encontrar tanto nas disciplinas de extensão, quanto nesses seminários do PET, né? E quem sabe mais para frente, um PET de ciência de dados, a gente só tende a crescer, a voar, a evoluir, né? Então, que venha o curso e os novos alunos pra gente. O curso tem que acontecer e aí vai se ajustando, né? E você tem um corpo docente importante que pode ampliar, né? Você falou. Sim, vamos as procurar possibilidades apoio de ampliação. E falando sobre isso, quanto à infraestrutura, né? Porque é um curso que vai precisar, né, de laboratórios. Como que vai ser a utilização desse espaço? Como foi pensado? Por enquanto, o curso, ele continua, os professores estão aqui, todos em suas salas e tal. Então, com relação à sala de professores, ok. A gente está com um propósito de articular melhor os espaços físicos dentro do CCT, para atender não apenas ao curso de ciência de dados, mas também a outros cursos, uma readequação. A direção vai fazer um trabalho nesse aspecto. Nós estamos também nos propondo a modificar, a sala os laboratórios do setor 3, com maquinários novos, com computadores novos, né, para atender bem a esses alunos, né? A esses alunos, não, a todos os alunos do nosso centro que precisam de disciplinas de computação. E ainda tem uma coisa boa, que muitos alunos vão poder cursar disciplinas junto com alunos de ciência da computação, junto com alunos de estatística, dependendo da disciplina. Que se for comum, a gente vai poder, né, trabalhar nesse sentido para otimizar esses espaços. Em termos de espaço físico do setor 3, tudo ok. Laboratórios reformados, que eu acredito que agora, lá já no início do semestre, até meados, a gente já tenha máquinas novas, pelo menos em um dos laboratórios que a gente já está organizando para trocar. E o outro já está muito bom, que tem mais de 60 máquinas e tem atendido a contento os cursos, né? Até porque alguns cursos, o curso de Ciências Atuariais é noturno, já utiliza laboratórios. Aí tem estatística, ciência de dados, que vai utilizar bastante, e a computação. Mas o departamento de computação já tem ministrado disciplinas aos cursos do CCET que precisam, né, nesses laboratórios. Então, vai continuar também dessa mesma forma, só que a gente quer dar um upgrade, né? Vai ter que melhorar um pouco mais. É claro. Quer complementar, Antônio? Só
falar um pouco, né, que os recursos, né, a infraestrutura física, ela foi levada em conta no processo de decisão do número de vagas, né, do curso. Pode se perguntar, né, por que 30 E não 50. e não 50, por exemplo, né? Então, 30 por quê? Porque 30 é o número, o número máximo de vagas que a gente tem na maioria dos laboratórios que vão ser utilizados pelos alunos do curso de Ciência de Dados. Então, esse foi o número que a gente achou razoável, né? E também porque muitas disciplinas, como a professora Gianete falou, né, muitas disciplinas que os alunos do curso de Ciência de Dados eles farão essas disciplinas com outros alunos do curso de Estatística ou de Ciências da Computação. Então, para tentar, né, otimizar o uso desses espaços, a gente chegou à conclusão que 30 seria um número adequado. Para pensar nessa demanda, né, também, e, né, dando muito certo e vai dar, né, pensa, né, podemos pensar em aumentar, né. Bom, eu queria falar também sobre os esforços que o centro tem feito, né, para reduzir a evasão, né. Então, podemos pensar em monitorias também para apoiar esse curso. O que você tem pensado? Atualmente, talvez muita gente não saiba, mas o centro tem contribuído, inclusive, com a PROAI, com o PHE. Nós pagamos bolsistas para o programa Hábitos de Estudos. Nós até damos aí uma sala aqui próxima aos anfiteatros para que eles possam atender alunos de toda a universidade, não é apenas do CCT, mas está aqui pertinho da gente e o programa Hábitos de Estudo, que já é um programa consolidado na universidade. Eu gosto de dizer que eu sou madrinha, a coordenadora disse que eu sou madrinha do programa e eu me sinto muito orgulhosa por isso e feliz, porque é um programa que a gente vê resultado, vê que tem... É muito importante na vida do aluno, sobretudo na disciplina do estudar, né, do ato de estudar. E temos também aqui o Núcleo Acolher, que vai participar de uma forma mais ativa na área acadêmica, vai ser bem atuante na área acadêmica. O Núcleo Acolher do CCET, que eles vão estar apresentando o programa dele, o planejamento para esse ano, e eles vão, em todas as turmas de ingressantes, mostrar para os alunos a forma como eles conduzem a orientação pedagógica, muitas coisas importantes na vida desse aluno, que muitas vezes entra na universidade meio assim, né? O nosso jovem está sendo mais assim... imaturo, eu acredito, a geração mais nova, e muitas vezes eles precisam desse apoio, desse acolhimento, desses esclarecimentos de uma forma mais assim ativa, né? E as monitorias que partem dos próprios professores, né? Mas nós temos monitorias vinculadas ao CCET, que eles só concorrem dentro do centro, e porque o nosso centro, por ser de uma característica, eu acho que é mundial, né? Que tem realmente uma retenção maior nas áreas dessas áreas de exatas, né? A gente apoia muitos projetos de monitoria no centro e vamos continuar apoiando. A matemática, que é a parte básica desse curso e de todos os nossos cursos, eles têm vários projetos. A estatística tem também projetos de monitoria, temos projeto de tutoria e a gente continua dando apoio e pedindo às coordenações que consigam professores que realmente coordenem esses programas, porque tem que partir de alguém, né, a coordenação, mas o centro está aí. E a gente também paga até bolsas de um projeto que eu não estou lembrando, mas é da PROAI também, que ajuda é como se fosse uma revisão, alguma coisa assim, um reforço acadêmico, que é exatamente aquelas questões de disciplinas que os alunos têm mais impacto, mais dificuldade, que o reforço no sentido deles trabalharem mais, né, conteúdos dessas disciplinas com os alunos, de uma outra forma, né, num programa fora sala de aula, de uma outra maneira de lidar para que eles consolidem melhor. Então, assim, no que diz respeito a essas questões, estamos aí e vamos ter o resultado da evasão pelo LACID, e isso vai nos trazer também um diagnóstico muito bacana para que a gente possa tomar decisões mais
firmes e fortes. Ou seja, a produção de informação sobre a própria condição discente também é case para os alunos para estudar, né, em ciência de dados, estatística. E a UFRN que tem excelentes dados abertos, né? É bom a gente dizer que é um manancial de dados para serem analisados, para dar origem a TCCs, né? Então, os alunos estão aí com a faca e o queijo na mão, né? Políticas, né, de permanência, um curso novinho em folha, né, e muita acolhida eles podem, né, esperar, né, professora Janete? Com certeza. E um agradecimento especial a esse grupo, né, que foi forte, que nós discutimos, inclusive em WhatsApp, em grupo de WhatsApp, era direto, uns tirando dúvida dos outros e tal. E é muito grato para a gente, né, ter essa equipe tão envolvida com tanta vontade, com um empenho muito forte para que esse curso seja criado no lugar certo, CCET. Já foi criado, já existe. Agora faltam só os alunos aí chegarem, né? Sim. No nosso 2026.1. Com certeza. Bom, agradeço a participação de vocês, desejo sorte no curso e até breve. Muito bom.